Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar passando para vocês algumas dicas importantes para a gente iniciar o nosso trabalho com o aprendizado desse instrumento, o violão. Muito bonito. É um instrumento popular, fácil de transportar e pode ser usado em qualquer ocasião. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente entender uma coisa. O que é aprender a tocar violão? Muitas pessoas procuram professores para aprender uma música. Aprende a música, está satisfeito e vai embora e some. Depois procura novamente para aprender outra música e assim vai. E isso não é aprender a tocar violão, isso é aprender a tocar uma música. Isso você faz em qualquer instrumento, aprender a tocar uma música nesse instrumento ou naquele. Mas você não tem o domínio do instrumento, você não conhece o instrumento e sempre vai ter que recorrer à ajuda de alguém para aprender a tocar aquela música, né? Então aprender violão é mais que isso. A gente tem que aprender, conhecer o instrumento, dominar o campo harmônico, que são as posições, dominar algumas técnicas e conhecimento para que você possa pegar o instrumento e não depender de sair à procura de alguém para ensinar a tocar aquela música. Você mesmo pode tocar aquela música ou aquelas músicas, né? Isso aí é muito importante para que você continue na sua caminhada, no seu estudo com o instrumento, ok? Bom, primeira coisa, nós precisamos conhecer a postura que devemos utilizar. Basicamente são duas, ok? Duas posturas que são assim importantes você entender para não cometer erros, porque certos erros podem ser prejudiciais à sua saúde. Bom, muitas pessoas pegam o violão e põem na perna direita e quer tocar assim. Nessa forma aqui, tudo bem, mas a maioria das pessoas fazem isso. Puxa o violão para cá e começa a tocar, né? É errado fazer isso, porque quando faz isso, você vai dar uma torção na coluna e com o passar do tempo, essa coluna pode vir a aparecer problemas com inflamações no disco e futuramente transformar em hérnia de disco com os anos. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Então a postura que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. O violão fica de lado. Ele fica, se você prestar atenção, você vai perceber que ele faz um triângulo aqui, ó, uma seta, tá vendo? Olha aqui, ó, uma seta. Aí você apoia aqui na sua coxa e com o braço você firma o violão e aí você está mais tranquilo para tocar o violão. A outra postura é a postura clássica. Essa postura eu recomendo para vocês, é que eu gosto, tá? Eu quase não toco violão nessa posição aqui. A postura clássica é essa aqui, coloque-se o violão no meio, tá? E apoia na sua perna esquerda. Eu tenho aqui um tripézinho. Vocês podem adquirir isso nas lojas de música, ó, tá? Para carregar é uma beleza, pode colocar dentro do estojo. E aí você regula da altura que quer, ó, tá vendo? O tripézinho. E eu tenho esse tripézinho, com esse tripé eu coloco o meu pé esquerdo em cima, a perna, a coxa vai levantar. Para que isso? É porque se ficar assim, o violão escorrega, né? Tem esse modelo aqui e tem um que você coloca na coxa. Fixa ele no violão, coloca o violão ficar mais alto. Eu gosto particularmente desse aqui, que ele é mais simples, tá? E aí o violão fica, o cabo do violão tem que ficar mais alto possível para que você tenha facilidade na digitação aqui, ok? Então essa postura, ela é uma das melhores, ela é clássica e além de ser elegante, clássica, né, bonita, facilita muito para você tocar instrumento, ó.
vai. É muito bonito, tanto para o clássico como para o popular. Tá? Então a gente devemos então tomar cuidado com as posturas, ok? E evitar também de ficar baixando muito a cabeça. Bom, a nossa orientação nas posturas basicamente é isso. Agora, na aprendizagem do instrumento, a gente vai usar as nomenclaturas, tá? O nome para as mãos, para os dedos das mãos. A mão esquerda, eu tenho o polegar que continua polegar, ele serve de apoio atrás do braço do violão, tá? Aí eu vou usar o dedo indicador, vai se chamar 1 e assim por sequência, 2, 3 e 4. Na mão direita, já eu vou utilizar o nome normal dos dedos, que é polegar, indicador, o médio, anelar. O mínimo, a gente não trabalha com ele durante os 3 primeiros anos de violão. É técnica avançada para utilizar o mínimo, ok? Então, nossas primeiras aulas, vocês já sabem, né? Eu vou precisar que vocês memorizem isso, os números dos dedos da mão esquerda, que é polegar, 1, 2, 3, 4. Indicador, mão direita, polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Ok? Fiquem então com Deus e até a nossa próxima aula. Bom, é importante saber também sobre as atividades. Eu não vou passar música logo de início, então nosso objetivo não é tocar a música, como eu disse no início. Nosso objetivo é aprender a tocar o instrumento para que vocês possam estar libertos dessa questão da dependência de aprender a tocar uma ou duas músicas. Vocês vão tocar quantas queiram, porque vocês vão estar livres para buscar a música que vocês querem. E não vai depender do professor para isso, ok? Bom, primeira coisa é vocês trabalhar as atividades. No início eu fazia 3 aulas semanais, mas só que os alunos não postavam atividade, não dava tempo deles praticar, então nós estamos fazendo aulas toda sexta-feira para que vocês tenham uma semana de prazo para praticar. E a atividade tem que ser muito bem praticada, tá? E olha que não são poucas. Olha, não existe nenhuma vitória sem uma batalha antes, né? Então a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. Tem que, não existe milagre para tocar um instrumento, qualquer um que seja. A gente temos que dispor de trabalho, tá? Dedicação, força de vontade, insistir, tem que ter persistência. Não adianta eu falar, olha, se você quiser tocar, você vai tocar. Se querer, tem que ter vontade, tem que ter persistência. Senão, só querer por querer, não acontece milagre. Você tem que buscar, você tem que trabalhar para isso, ok? Então, vamos firme. Essa é a nossa primeira dica, a nossa primeira aula de hoje, tá? É importante vocês conhecerem algumas partes básicas do violão. Eu tenho aqui no violão 3, eu diria, coisas que são fundamentais, que é a cabeça, braço e o corpo. Na cabeça do violão eu tenho os afinadores, né? As tarraxas. No braço do violão tem as casas, que são esses espaços separados pelos traços, né? E no corpo do violão eu tenho a caixa acústica, né? Que é o corpo do violão, é onde o som se propaga. Eu tenho então a boca do violão, literalmente chamado de boca mesmo, ok? Essas 3 partes são as básicas. Bom, cá embaixo eu tenho o cavalete, que é essa parte grande aqui, preta, né? Que sustenta as cordas, ok? No cavalete eu tenho o rastilho, que é essa parte branca. Se for de osso, melhor ainda, mas a maioria dos violões que a gente compra vem com ele de plástico, acrílico. Mas se você tiver ele de osso, o som fica espetacular. Tá? O rastilho de osso, o som fica cristalino. A outra coisa são as cordas do violão. São 6 cordas, tem violão de mais, 7, 8 cordas. Porém, o popular mesmo é 6 cordas. E as cordas são contadas de baixo para cima. Então, quando a gente fala corda 1, é a primeira. Corda 6 é a de cima. A 6ª corda, a mais grossa. A primeira é a fininha e a 6ª, a última, é a grossa. De baixo para cima. Ok?
Vocês viram aí a importância dos dedos da mão trabalhar corretamente, né? Para isso, nós temos que começar um trabalho com eles para que nós possamos dominar as técnicas de arpejo. Bom, nossa primeira lição vai ser direcionada à mão direita. A mão esquerda, nós não vamos utilizar ela por enquanto, tá? Vamos com calma e depois a gente vai somando o trabalho da mão direita com o da mão esquerda. A mão esquerda você pode colocar aqui no violão, pode colocar aqui, tá? Coloca aqui que ela fica apoiada, né? Para você trabalhar aqui a mão direita tranquila. Não coloque a mão esquerda no braço do violão para não interferir no som. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o polegar, o indicador, o médio e o anelar. A gente fala PIMA, P-I-M-A. Polegar, indicador, médio e o anelar, ok? E os dedos vão tocar as seguintes cordas. Sexta corda, terceira corda, que é a corda Sol. Segunda corda é um dedo médio, ó, segunda corda. E primeira corda é o dedo anelar. Tá vendo lá, ó? Ó, vou deixar ele aqui, ó. Ok? Então eles vão ser dono dessas cordas, de forma que eles não podem interferir nas cordas do vizinho, do outro dedo. Ou seja, o médio não pode vir tocar aqui na terceira corda, ele tem que tocar somente a primeira. E o anelar, perdão, só tem que tocar somente a primeira. E o médio, somente a segunda. E o indicador, somente a terceira corda. O polegar, a sexta corda. Essa é uma norma de início, por enquanto. Com o passar do tempo, eles vão ter essa liberdade para trabalhar em outras cordas, mas por enquanto eles vão ficar sujeitos a só essas 4 cordas. Sexta corda, terceira, segunda e primeira. Polegar, indicador, médio, anelar, ok? E esse é o nosso primeiro arpejo.